Olá, bom dia, professores, professoras, papais, mamães, né? Essa live é dedicada a vocês que podem fazer a diferença na vida dos filhos e dos alunos de vocês. Eu venho aqui dar a minha contribuição, né? Como diz em inglês, my 5 cents, meus 5 centavos de contribuição. Bom dia, Pousada Pimenta aqui de Sorocaba. Então, para quem não me conhece, meu nome é Márcia Garcia, sou da Play to Learn Jogos Educativos. Eu venho aqui há 10 dias, né? Ainda não, né? 10 dias, dia 23. Eu venho aqui dar a minha contribuição, destacando por que pais e professores podem estimular o inglês, o aprendizado de língua inglesa através de jogos. E hoje eu vou falar 10 motivos por que você deve estimular o seu filho, né, a aprender inglês. Aí, qual que é a teoria que eu tenho por trás disso? Que a partir do momento que eu estimulo meu filho em casa, quando ele vai para a escola, quando ele vai aprender inglês, ele vai estar mais preparado para receber esse aprendizado, porque em casa ele já foi orientado, em casa já brincaram, já aprenderam, já mostraram palavras para ele em inglês, já brincaram com jogos da memória, jogos de tabuleiro. Dessa maneira fica muito mais tranquilo de acontecer o aprendizado. É um pouco mais, não é que não acontece, gente, mas é um pouco mais difícil quando esse aluno nunca viu, quando esse aluno vem totalmente sem esse preparo, né? Então, como eu sei que os pais querem oferecer sempre o melhor para os seus filhos, então eu venho aqui dar minha contribuição, como é que vocês podem ajudar os filhos. E hoje eu vou falar desses 10 motivos e depois dos 10 motivos eu vou falar sobre o jogo Places in the City. Vamos lá então? Primeiro motivo pelo qual você deve incentivar o seu filho. Qual que é o benefício que isso vai trazer na vida dele? Primeiro motivo é que amplia o horizonte. O seu filho ganha uma perspectiva diferente. Uma coisa é ele conhecer fatos, culturas de um país só. A partir do momento que ele vai aprender a língua inglesa, ele também vai aprender sobre a cultura de um outro país. Então ele vai conseguir, quando ele tiver que resolver um problema, quando ele tiver numa situação diferente, ele vai ter não só uma perspectiva, mas ele vai ter duas perspectivas, né? As coisas não podem ser resolvidas. Isso vai entrar na cabeça dele, né? Ele vai ficar ciente de que existem vários pontos de vista. Então, isso é muito legal. Vai ampliar o horizonte dos seus filhos, né? Ele acaba ganhando conscientização, né? De que existem vários pontos de vista. A segunda... Deixa eu só desligar aqui... Deixa eu voltar aqui. A segunda é que ele ganha, né, aprofundar seus conhecimentos e conexão com outras culturas. Então, eu descubro que existem outras culturas e que, por exemplo, não existe uma maneira única, a alimentação não é só arroz, feijão, carne, ovo, batata. Em outros países eles têm uma alimentação diferente. Isso entra para o universo do meu filho também. Por exemplo, no Brasil a gente brinca mais ao ar livre, e nos Estados Unidos, na Europa, no inverno eles fazem brincadeiras, eles usam mais jogos de tabuleiro, eles usam mais jogos para brincar dentro de casa, indoors, porque o clima lá é mais propício para isso. Então ele acaba até incorporando alguns outros costumes, e isso é legal, porque isso faz com que ele vá ampliando, como eu disse anteriormente, ampliando os seus horizontes. Então ele amplia os seus horizontes com relação à língua, ele amplia os seus horizontes com relação à comida, à religião, a coisas que ele pode fazer, atividades que ele faz nas horas livres. Então esse é o segundo benefício de você estimular o seu filho, a sua filha a aprender inglês.
O terceiro é muito importante, é uma coisa que a gente tem que ensinar para os filhos desde o começo até quando eles estiverem perto da gente, que é a autoestima, né? A gente sabe que uma das coisas que mais faz com que o seu filho vá para a vida, com que ele tenha confiança em estudar numa cidade diferente, em se candidatar a um emprego diferente, arriscar coisas diferentes, é o quanto ele sabe, o quanto ele tem essa autoestima, o quanto ele estima a si mesmo, gosta de si mesmo. E uma das maneiras de você aumentar essa autoestima é fazendo com que ele, colocando ele para aprender inglês, porque aí ele vai perceber que ele é capaz de falar não só uma língua, mas duas línguas, né? E isso aí, e é engraçado, né, que muitas vezes eles vão, no começo, ele pode ficar mas ele comete um erro, isso faz parte do aprendizado, né? Uma boa professora vai destacar que isso faz parte do aprendizado, então não tem problema, então vai ajudá-lo a construir a sua autoestima. O quarto item é que, quando ele já estiver em idade de fazer suas pesquisas, de estar na faculdade, e muitas vezes ele vai ter que fazer pesquisas de assuntos que nem sempre o artigo foi traduzido para a língua portuguesa. Então, se ele tem esse conhecimento de língua inglesa, ele vai poder fazer a pesquisa diretamente na língua inglesa. Então, isso é muito importante, ele pode fazer essa pesquisa. O quinto item é viagens, né? Então, a gente sabe quanto é gostoso viajar, mas eu não sei se vocês já passaram por essa situação de estar num país em que você não fala a língua. Você consegue se comunicar? Eu já estive em país que eu não falava a língua, por exemplo, a Turquia, né? Que é tudo diferente e é muito difícil. Você tem que memorizar onde que está o seu hotel, que estação de metrô, você tem que escrever, copiar aquelas letras. Então, quando você fala o idioma, você aproveita muito mais as viagens que você fizer, né? Porque você vai poder ir direto à fonte, né? Então, e também conversar com as pessoas. Outra coisa, né? Eu sempre, como eu sou professora de inglês, sempre que eu viajei, eu pude conversar, trocar ideias, saber como é que era o dia a dia das pessoas, né? Mas na Turquia isso não foi possível. Então, falando um idioma, você vai estar proporcionando isso ao seu filho também. Essa experiência de conversar com pessoas quando ele estiver viajando. A sexta é que aumenta a sua capacidade cognitiva, aumenta a sua capacidade de aprendizado. Então, quando você, por exemplo, o primeiro idioma pode ser o mais difícil, né? O primeiro, quer dizer, o que instalou aqui, português no meu caso. Depois, aprender inglês, eu já sei um idioma, então aprender o português foi o que me possibilitou aprender inglês. E depois os outros idiomas vão ficando um pouco mais fácil, porque dentro da minha cabeça eu já vou desenvolvendo a minha maneira de aprender aquilo que o professor está passando. Então isso é uma das vantagens de você saber um segundo idioma. Todos os outros aprendizados vão ter mais leveza, vão ser mais fáceis de acontecer. O sétimo item é que, e esse é muito importante, embora as crianças sejam crianças, né? A gente faz tudo para elas pensando para que elas tenham um futuro melhor. E uma pessoa que fala inglês, eu tenho 2 cargos lá, por exemplo, de gerência, esse aqui fala inglês, esse aqui não fala inglês. A pessoa que fala inglês, ela tem chances de ganhar, de ter um salário até 50% maior do que quem não tem esse idioma, tá? Isso aí são dados daquela empresa Cato, né? Que ela faz recrutamento e seleção. Então, se todos os outros motivos que eu mostrei para vocês não te impactaram, né? Esse aqui do salário. Então, a partir do momento que você tem uma língua inglesa, você tem um outro idioma, o seu salário pode ser aumentado em até 50%. Isso é muito importante, né, gente? O 8º motivo por que estimular as crianças a aprender inglês. O 8º motivo é que é a 3ª língua mais falada do mundo. Então, se eu, por exemplo, chinês, né? Eu acho que a primeira é chinês, a língua mais falada do mundo. Se eu não tenho
a vontade de aprender chinês, que é uma língua com caracteres diferentes, né? Tem todo um alfabeto diferente. Eu aprendendo inglês faz com que eu consiga me comunicar com muitas pessoas. O inglês é um idioma, quase que uma língua franca, né? Em muitos países ele é falado. E quando eu contei lá pra vocês que eu fui pra Turquia e não conseguia me comunicar no idioma deles, eles se comunicavam em inglês, eu me comunicava com eles em inglês. E quando eles descobriram que eu era professora de inglês, eles queriam me contratar, eles queriam que eu ensinasse inglês para eles, porque eles viram, eles falavam que eles conseguiam, né, principalmente nas lojas que a gente ia comprar, eles viam muitas possibilidades de fazer negócios com quem falava inglês. Então, é isso. O nono item é que aumenta a possibilidade de você falar fora da caixa, pensar fora da caixa. Hoje em dia, em que cada vez mais as máquinas são usadas para fazer coisas que o homem fazia, o que vai precisar para o futuro é que as pessoas sejam criativas. Então, pensar fora da caixa, ter ideias diferentes. E a língua, aprender um idioma, ajuda isso também, porque eu vou ter que me movimentar um pouquinho mais, por todos os motivos que eu disse anteriormente, né? Eu vou ter contato com outra língua, com outra cultura, com outro modo de ver o mundo. Então, isso vai ajudar com que eu pense fora da caixa. E o item número 10 é que eu consigo me conectar. Eu acho que não existe nada mais prazeroso do que a possibilidade de você se conectar com outras pessoas. Então, esses foram os 10 motivos porque você deve estimular seu filho, sua filha a aprender inglês. E agora eu vou falar sobre esse jogo que a gente tem aqui, que é o Places in the City. Lembrando que quando é essa caixa grande é porque ele vem com um tabuleiro. Então, esse tabuleiro é um tabuleiro muito legal que pode ajudar pais e professores a estimular o aprendizado em casa. Eu vou mostrar o tabuleiro, que é um bairro. Então tem o nome das ruas e tem todos os lugares que tem no bairro. Dessa maneira, eu vou mostrar agora para vocês as cartas, né? Eu venho com as preposições. Quando a gente ensina, né, lugares da cidade, na escola, no Instituto de Idiomas, ou mesmo numa escola municipal, estadual, particular, o que a gente vai ensinar? A gente ensina os lugares, né? Por exemplo, aqui tem bus station, bank, library, etc. E também eu ensino as preposições de lugar. Então esse jogo vem com as preposições. Eu vou mostrar para você todo o vocabulário que tem nesse jogo e depois eu vou falar como é que você pode ter o melhor aproveitamento. Então vejam só, tem a preposição behind, que significa atrás. Tem a preposição between, que significa entre. Tem on the corner of, que é na esquina. In front of, que é exatamente na frente, né, sem atravessar a rua. Near, que é perto, próximo. Across from, na frente, atravessando a rua. Next to, ao lado. E on, né? On, que significa na ou no. Então, se eu quero falar que um determinado comércio fica na rua tal, eu vou usar, por exemplo, drugstore. The drugstore is on Bank Street, certo? E agora eu vou mostrar para vocês quais são os componentes desse jogo. Então, qual é o vocabulário que você vai aprender? Bus station, drugstore. Então, deixa eu explicar o que é, né? Quando você tá com a foto perto, você consegue ver. Bus station é o ponto de ônibus. Desculpa. É tipo a rodoviária, né? Bus station. Drugstore, farmácia. School, escola. Movie theater é o cinema. Hotel, eu escrevo da mesma maneira, mas a pronúncia é diferente, né? Que é hotel. Igreja é church. Agência de viagens é travel agency. Uma cafeteria
cafeteria, uma lanchonete é coffee shop. A prefeitura da cidade é city hall. Hospital, como hotel, eu escrevo igual, mas a pronúncia é diferente. Hospital. Hospital. Academia, que a gente vai sempre, né, para ficar saudável, é gym. Gym. Supermercado, supermarket. Supermarket. Correios é post office. Post office. Vejam só que esse E no final, ele morre, né? Lavanderia é laundromat. Laundromat. Padaria, bakery. Biblioteca, que eu falei no vídeo de ontem, para levar as crianças para a biblioteca, é library. Library. Posto de gasolina, gas station. Gas station. Restaurante, que é quase igual, mas a pronúncia é diferente. Restaurant. Restaurant. O banco, que é muito parecido com o português. Bank. E uma livraria, em inglês é bookstore. Bookstore. Então, esse jogo, né? Cadê ele? Aqui. O Places in the City, ele vai ensinar o nome de 20 lugares da cidade. Então, dá para ser usado tanto por professores que vão ensinar esse tópico para os seus alunos, ou queiram fazer algum warm-up usando o jogo, ou pais que queiram ajudar os seus filhos a ir para a escola um pouquinho mais preparados. Agora eu vou falar um pouquinho se você é um pai ou um professor que vai usar esse jogo e você já tem um pouquinho de conhecimento. Então, por exemplo, se você não tem nenhum conhecimento, o que você vai fazer? Toda vez que deu match, que você encontrou um desenho e daí escrito que é esse desenho, você pode pedir para que seu filho pronuncie. Assim você vai estar ensinando para ele a pronúncia também. Se você não tem nenhum conhecimento, qual que é a minha dica? Coloca lá no Google e lá tem uma ferramenta que você pode apertar e ele vai te ensinar a pronunciar. Então você aprende a pronúncia também. E ensina de quebra o seu filho, a sua filha, que a gente pode buscar as coisas, as informações que a gente não tem. É um jogo físico, né? Então não tem. Ah, mas espera aí, que eu estou esquecendo de dar uma informação importante. Esse jogo aqui, se você tem telefone com o sistema Android, esse jogo tem um aplicativo gratuito. Então, se você entrar lá na bio do Instagram, se você for no início da página da Play to Learn, Jogos Play to Learn, você vai ver que tem um link azul ali, que tem um link azul. Esse link azul, quando abre, ele tem um link, né? Abre o link do link, tem um link para o nosso aplicativo para Android gratuito. Então, você tem o jogo da memória físico e esse jogo especificamente, o Places in the City e o Furniture in the House, que eu falei ontem, tem um aplicativo gratuito. E aí, o que é legal? É que você, quando dá match, ele vai pronunciar. Tá legal? Então esse é para quem quiser fazer o jogo online. Se você tem o jogo físico, eu acho o jogo físico muito mais interessante. Principalmente para pais, porque aí você tem o olho no olho. A gente sabe que hoje em dia, muitas vezes, as telinhas estão presentes na nossa vida o tempo todo. Mas eu acho muito importante quando você está estimulando o seu filho a fazer alguma coisa sem a interferência da tela, né? É importante esse olho no olho e também para que ele desenvolva um pouquinho mais o foco. Então, se você não souber pronunciar, você pode procurar a pronúncia no Google, ou tem esse aplicativo aí. Que mais que você pode fazer? Se você for um professor e você está querendo levar um jogo e incluir um pouquinho mais de atividades linguísticas na sua aula, você pode, se é professor, você já antes do jogo, você pode ensinar como pronunciar. Aí, o que você pode pedir para que cada vez que ele encontra, cada vez que dá match? Você pode pedir para que ele pronuncie a palavra. Se você já tiver ensinado o alfabeto, você pode pedir para que ele soletre a palavra. Se você já tiver ensinado, por exemplo, uma estrutura simples. Eu sempre digo, vocabulário, estrutura simples, depois
começa a falar um pouquinho mais para desenvolver a fluência. O nosso objetivo é começar com alguma coisa simples, mas ir escalando. Então você pode simplesmente pedir para que ele fale It's a library. It's a bookstore. Aqui é bookstore, né? It's a bookstore. Pronto, gente. Ele já está começando a fazer uma frase com o verbo to be. It's a bookstore. Se você já está num nível um pouquinho mais avançado, porque também quando tem esse tópico de lugares da cidade, a gente costuma ensinar a estrutura there is, there are, que significa existe. Então, você pode falar there is a bookstore, e daí você pode usar o que você quiser. There is a bookstore in my neighborhood. There is a bookstore in my city. É importante que ele está repetindo there is a bookstore, e daí ele pode escolher onde ele quer falar. Até na rua, de repente ele sabe a rua da cidade ou in the shopping mall, onde quer que esteja a bookstore, certo? Então, esse aí são algumas maneiras, né, de você usar o jogo. Você também pode usar como se fosse, isso vale para pais e para professores também, você pode fazer de papelão uma estrutura, né, encapar, deixar bonitinho, fazer como se fosse um jogo da velha. Isso traz um charme diferente para o jogo da velha, né? Porque normalmente o jogo da velha a gente faz ali aquele grid e vai marcando bolinha ou X. Eu posso ter uma estrutura, eu mostrei para vocês algumas lives, eu posso ter uma estrutura, eu fiz com uma caixa de papelão, encapei com contact, coloquei durex, né, fita colorida ali, e daí os alunos têm uma ferramenta extra, né? E aí como é que eu posso fazer? Eu posso colocar as figuras, as 9, né? O jogo da velha tem 9 espaços, e toda vez que eu vou que eu quero um espaço, eu tenho que tirar a carta de lá, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Por exemplo, eu vou ter que soletrar para ficar com aquele espaço do jogo da velha, ou vou ter que falar uma frase de onde fica a bookstore na cidade. Então, there is a bookstore on, e eu falo o nome da rua. Então, todas essas são maneiras que você pode encontrar de trazer um pouco mais de trazer o Game-Based Learning. Eu não sei se vocês sabem, mas Game-Based Learning é uma metodologia. Isso aqui não é brincadeira. Em inglês eles chamam nos Estados Unidos, na Europa, que é bastante usado essa metodologia, né? Game-Based Learning. Eles chamam de serious games, né? Jogos um pouquinho mais sérios, porque eles têm o objetivo de ensinar alguma coisa. Então eu vou ficando por aqui hoje. Eu deixo então, essa live vai ficar gravada. Se você tá vendo essa live gravada, depois deixa o seu comentário aqui pra mim. Muito obrigado por vocês que estiveram aqui comigo, que passaram aqui, e até amanhã. Então, amanhã, que é quarta-feira, e quinta-feira, amanhã é quarta e quinta, vai ter mais 2 lives, e aí a gente vai encerrar esse ano aqui de 2021. Aproveito para agradecer todo mundo que esteve comigo presente nas lives da manhã, nas lives da noite, em todo o conteúdo que a gente está fazendo para compartilhar com vocês. Tenham uma ótima terça-feira.